noite a todos os irmãos, a todas as irmãs. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse encontro virtual promovido pela nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Hoje teremos como palestrante a nossa companheira, amiga Rosana Manso, que vem trazer o tema Jesus e o alvorecer de uma nova era. Nova era tão falada por todos nós, não só os espíritas, mas também a humanidade como um todo anseia por um mundo novo, um mundo mais tranquilo, sem doenças, sem dificuldades. Mas todos nós, coletivamente, estamos passando por uma prova e que precisamos agradecer a Deus e a Jesus por estarmos a caminho, por estarmos conseguindo ir à frente e que façamos a nossa parte. Através da doutrina espírita, seguindo os ensinamentos dela e lembrando aqui o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde o Espírito de Verdade nos traz uma mensagem dizendo: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E depois ainda tem mais 2 parágrafos que vêm fazer com que nós ganhemos forças, confiança, fé, robustez na nossa certeza de que estamos aí já adentrando as portas da nova era. E a nossa amiga Rosana Manso vem trazer esse tema para nós essa noite. Que Jesus a ilumine e abençoe, que os bons amigos espirituais possam sempre estar com ela nesta caminhada espírita, que ainda tem muito o que fazer pelo nosso plano aqui nessa grande terra que é o nosso educandário, a nossa escola, que nos dá as grandes oportunidades para as transformações profundas que precisamos fazer no que se diz respeito à nossa individualidade e à nossa personalidade. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus e vamos orar. Orar pela nossa reunião, orar por aqueles que estão distantes de nós nesse momento de isolamento, que não podem ir à casa espírita, mas que são companheiros de trabalho, são aqueles frequentadores. A todos eles, que as bênçãos de Deus possam chegar até os seus lares, possam chegar até os seus corações, iluminando o íntimo de cada um deles. Rogar a Jesus que os nossos pensamentos possam alcançar aqueles que perambulam por aí, que ainda não tiveram a oportunidade do encontro com esta verdade que a doutrina espírita vem nos trazer, da continuidade da vida de cada um de nós. Que ninguém é eliminado para sempre, que a vida continua, que somos espíritos eternos e temos muito trabalho a fazer aqui e também quando deixamos o corpo físico. Ampara, Senhor Jesus, a cada um nesse momento. Nos dê força, nos dê equilíbrio, nos dê condições, através das mãos amigas, dos espíritos amigos que se aproximam nesse instante, para que diante da palestra, diante da mensagem da semana,
E no final, na hora das nossas orações e vibrações em benefício daqueles que precisam, do passe à distância, da fluidificação da água, possamos angariar forças para continuarmos a nossa trajetória, fazendo aquilo que é necessário fazer, buscando ser um melhor um pouco a cada dia, lutando contra as nossas imperfeições. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nós, hoje e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma réstia de amor, e em torno a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir, em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu, e enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor de seus pés, por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? André Luiz. Boa noite a todos, irmãos. E nesse momento daremos início à nossa conversa fraterna da noite. Agradeço ao convite e peço que os bons espíritos estejam conosco no desenrolar desse tema da noite, que será Jesus e o alvorecer de uma nova era, a coragem da fé. Então, meus irmãos, nós vamos começar com a citação de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, eu começo aqui já essa reflexão. Nós, como espíritas, sabemos que o Pai é o Pai de todos, que Jesus é o nosso irmão bem-amado. E nós sabemos também que dentro dessa paternidade divina, Jesus, ao lado do Pai, nos acompanha. Então, Jesus como filho, o que ele queria dizer quando eu e o Pai somos um? Sendo assim, na pergunta 625, os espíritos são muito claros na resposta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles são bem claros. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus é o modelo, é o irmão
né? Então, sendo assim, eles completam, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, veja, o Espírito Divino o animava. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, que Espírito Divino o animava? Deus não está em todas as criaturas? Será que isso traz um sentido mais profundo, né? Quer dizer, o Espírito Divino estava em Cristo em plenitude, o Pai manifestava no Filho em plenitude. Será que é isso mesmo? Então, quem que é o Cristo para nós? Irmão Áureo, no livro Universo e Vida, tem um capítulo maravilhoso que se chama O Filho do Homem. Ele coloca assim: no seio excelso do Criador incriado, nos cimos da evolução, pontificam os Cristos divinos, os devas arcangélicos. São eles que, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, presidem no infinito à construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes, gerindo seus destinos e os de seus habitantes. Ou seja, se existem várias dimensões espirituais, Jesus faz parte dessa dimensão crística, desses espíritos arcangélicos, e eu vejo que aqui irmão Áureo faz uma força danada para encontrar uma palavra para designar a grandeza de Jesus. Então Jesus é um espírito crístico, um espírito que está numa perfeita comunhão naquele momento com o Pai, quando ele diz em João, eu e o Pai somos uns. Por que somos um? Porque ele já preside o planeta, né? Ele já governa o nosso planeta e está conosco desde o princípio. Sendo assim, nós vemos essa confirmação em Emmanuel, a caminho da luz. Olha a citação de Emmanuel. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes. Então, olha a dificuldade, né, para que esse Cristo divino possa se aproximar de nós e do planeta, vamos dizer, em termos energéticos. Por quê? Porque ele está numa condição, né, crística bem diferenciada, numa sutileza de vida e de dimensão espiritual que a gente não pode nem imaginar. Então, em A Caminho da Luz, ele continua. A primeira verificou-se, né, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando se decidia pela vinda do Senhor Jesus à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do teu evangelho de luz. Ou seja, Jesus se reúne com os seus trabalhadores de alta hierarquia também para auxiliar o planeta Terra. Para quem não sabe, né, a ciência espírita ela caminha junto com as descobertas da ciência do homem, ou seja, ambas caminham, né? E nenhuma não pode desmentir a outra, como o próprio Kardec nos afirmou, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Sendo assim, dentro da criação da Terra, do planeta Terra, nós vamos ver que Emmanuel traz para nós essa afirmação de que a Terra é uma porção destacada do Sol. E a gente vê na criação planetária, quando a gente vai estudar, quando a gente pega nesses canais que fala, né, da evolução humana dentro da teoria de Darwin, que mostra a evolução planetária, nós vamos ver que a Terra passa por um período de esfriamento, de resfriamento, de vapores, e que a vida começa nas águas. E se a gente ler, né, leiam o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, nós vamos ver exatamente os espíritos falando dessa maneira. E Jesus, como guia, né, modelo de amor e perfeição para nós na Terra e governador espiritual do nosso planeta, ele está cuidando de nós desde o princípio, dando esse influxo de energia para a nossa evolução espiritual. Dessa forma, irmão Áureo mostra para nós a nossa pequenez, não para não nos desanimar, mas para nos trazer consciência de quem somos nós no mundo. Ele coloca assim: a distância evolucionária que separa um orangotango de um homem terrestre é bem menor que aquela que medeia entre um ser humano terrestre e um Cristo divino. O que ele quer dizer, essa distância entre nós e um Cristo divino? Meus irmãos, essa informação é muito importante, porque a condição crística é um nível de evolução em que todos nós deveremos alcançar por lei de evolução e de equidade.
Ou seja, a lei de Deus é uma só. Evoluindo rumo ao Pai, nós também um dia deveremos desenvolver esse potencial de amor, de bondade, de criatividade, de domínio das leis do infinito e do universo. Nós também um dia seremos Cristos, mas por agora o nosso Cristo planetário, Jesus Cristo, é o nosso modelo. Então, nós vamos ver que em Universo e Vida, irmão Áureo continua. Mesmo antes de Jesus, a história registra a passagem de luminosos gênios espirituais, como os sacerdotes do Egito, os Mahatmas da velha Índia e vultos como Confúcio, Sócrates, Buda e outros tantos. Ou seja, irmão Áureo está querendo dizer que nesse auxílio evolutivo do planeta, Jesus vem nos auxiliando, mandando esses espíritos de luz para nos despertar, até chegar à sua própria vinda ao planeta Terra. Então nós vamos ver que esses missionários, se manifestaram. Um dos grandes foi Jacó, neto de Abraão, que receberia o nome depois de Israel, mas que ele seria também a personalidade de Moisés e Elias. Olha a luta evolutiva desse ser, Jacó, Moisés e Elias, para vir depois na figura de João Batista. Então, essa figura de Jacó é muito importante. Então, Jacó, Moisés, Elias e João Batista, que veio pessoalmente também, um espírito encarnado, anunciando a proximidade da vinda de Jesus. Assim como Jesus também cuidou bastante de nós. Ele mandou o patriarca Abraão, do qual Jacó era neto, Abraão foi Salomão e o apóstolo Pedro. Isaac, que seria Daniel e posteriormente João Evangelista. Ele fala também de José, o chanceler do Egito, que seria Davi e Paulo de Tarso. Aqui nessa parte, irmão Áureo traz essas afirmativas e eu trago para vocês refletirem. A doutrina espírita é muito vasta, existem muitas pontuações, muitas dúvidas, mas eu estou trazendo como reflexão desse livro, que eu gosto muito dele. Inclusive, irmão Áureo é um dos mentores da minha casa de trabalho, Então, sendo assim, Jesus tem cuidado de nós. E quando ele veio mostrar, ele foi a personificação do que o amor é capaz de realizar. Falou da pluralidade das existências, falou da vida que continuava no mundo espiritual. Ele também nos prometeu, com isso, um consolador prometido. Fez muitas curas, aquilo que nós chamamos milagres, mostrando para nós o que um espírito encarnado, conectado com o amor que tem no coração, em nome de Deus nosso Pai, é capaz de realizar. Então, quando ele fala do Consolador prometido, ele estava nos prometendo que continuaria a cuidar de todos nós, através das vozes espirituais. É por isso que o Espiritismo se coloca na posição desse Consolador prometido, dessas vozes que continuam nos amando e cuidando de cada um de nós. Quando Jesus trouxe todo o seu legado de luz, numa das passagens do Evangelho ele disse: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai." Então, quando ele falou isso, qual a relação dessa afirmação de Jesus com o nosso momento atual, de dores, de enfermidades, há muitas moradas? O que Jesus queria dizer? Que a casa do Pai é o universo e que as várias moradas, é o espaço infinito aonde circulam os mundos. Existem os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem os mundos de expiação e provas, onde predomina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm que expiar, mas que repousa um pouco de certas fadigas, porque é um mundo melhor. Existem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja ao mal, e existem os mundos celestes, ou mundos divinos para os espíritos mais depurados, onde exclusivamente reina o bem. Por que eu estou trazendo isso para nós? Porque o progresso é lei da natureza. Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição
que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ou seja, no Evangelho, os Espíritos, essa é uma explicação da espiritualidade, está querendo dizer que até aquilo que parece no momento ser uma destruição total é apenas uma fase dessa lei evolutiva. E o nosso mundo hoje parece que vive um momento de destruição, de morte, de enfermidades, a economia fenece, o trabalho diminui, as preocupações aumentam. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um momento de transformação, um momento que cumpre essa lei de evolução. Pietro Baldi fala muito sabiamente num livro dele, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, que todos os mundos, estão em evolução, mas que nesses mundos certos seres evoluem de forma vertical, são aqueles seres que destacam. E há também uma evolução coletiva, geral, mais horizontal. Então eu acredito, refletindo nas palavras dele, que nós estamos vivendo esse momento que nos é dado de uma evolução horizontal, coletiva, em que todas as almas estão envolvidas nesse processo. Porque o que nós vivemos é um momento geral. E dentro desse processo evolutivo existe uma cadeia de mundos. Os mundos também se auxiliam. Nós, humanos, aprendemos, agora estamos aprendendo pela lei da dor e do sofrimento, e isso também se refere à cooperação que nós deveremos ter em termos de mundos. Os mundos também se auto-auxiliam e auxiliam-se interdependentemente. Um mundo auxilia outro. Rosana, por que você está querendo dizer isso? Olha, a Terra também em outros tempos já recebeu espíritos vindos de outros mundos que obedecem a essa lei de evolução. Porque quando um mundo chega em determinado estágio, os espíritos que estão ali comprometidos com a evolução, com o bem, com a evolução moral, caminham com aquele mundo. E aqueles mundos que não estão de acordo com essa lei, que são renitentes e rebeldes, vão habitar outros mundos. É por isso que no Evangelho diz assim, preste atenção nesse texto. Ele é um pouquinho grande, mas não dorme não, preste atenção. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já tiveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes mundos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. O que eu estou querendo dizer? Porque Emmanuel, ele traz para nós uma explicação mais abundante. Em A Caminho da Luz, Emmanuel explica, fala, olha, há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda afinidades com o globo terrestre. O que é capela? Uma estrela igual o Sol. Uma estrela semelhante ao Sol, fazendo parte de outra galáxia. Então ele fala que um dos mundos que girava em torno de Capela, ele atingira um ponto extraordinário da evolução. Porém, ele continua, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. Ou seja, aquele mundo de Capela chegou num ponto que precisava evoluir em moral, em virtude, cada vez mais. Espíritos altamente inteligentes, mas ainda rebeldes, eles, vamos dizer, se colocariam ali renitentes a esse movimento. Então, grande parte desses espíritos foram excluídos de Capela e enviados para a Terra e reencarnaram aqui. Espíritos altamente evoluídos. Aí ele continua. Aqueles seres decaídos e degradados, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos reencarnados na Terra. O grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Ou seja, dos Árias descendia a maior
a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, inclui-se também os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos, ou seja, eles reencarnaram nessas regiões. Esse grupo da raça branca, né, dos árias, deram origem a todas essas raízes. E também eles reencarnaram ali no Egito, né, dando origem ao povo de Israel, às castas da Índia, e com isso eles introduziram os maiores benefícios nas raças amarela e negra que já existiam da Terra. É por isso, meus amigos, que a gente vai ver as construções das pirâmides, a gente conhece histórias do Egito, que eles faziam verdadeiras cirurgias que nem os homens hoje nós podemos compreender. A mais evoluída engenharia não sabe explicar como as pirâmides foram construídas. A gente vai ver aqui os maias, né, os astecas também desenvolvendo na matemática, desenvolvendo o calendário deles, construções também enigmáticas que o homem moderno não consegue às vezes desvendar, porque eram espíritos altamente inteligentes que foram banidos e aqui viveram entre nós. Com certeza guardaram saudade, não sabiam na alma interpretar. Certamente tiveram um banzo, né, na alma, aquela sensação de vazio, porque aspiravam voltar para a sua terra, para o seu mundo de origem. Então, sendo assim, os mundos se ajudam nessa interdependência. Então, aqueles de Capela que vieram para cá não puderam continuar com Capela. Aqueles que estavam na condição vibratória com Capela permaneceriam lá em Capela. E aqueles mais evoluídos que Capela iriam para outros mundos. E é essa relação de evolução que a Terra está passando. É por esse momento mesmo, nessa interligação. Lá no Evangelho é bem claro, no capítulo 20, diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Então, ou seja, ele está querendo dizer que o momento atual é esse momento que nós estamos vivendo, da aproximação do tempo, da grande transformação, aonde se cumprem as profecias. Então, o momento atual, meus amigos, a gente precisa entender, ele está cumprindo naturalmente uma lei divina. Às vezes a gente fala assim, nossa, os espíritos mandaram esse Covid, essa morte intensa, né, para que se cumprisse a transformação planetária. Não é que os espíritos mandam, nós estamos recebendo dentro da lei de causa e efeito. Aí vocês podem perguntar, mas como? Olha só, irmão, ele fala da energia mental e a gente já comentou nisso aqui sobre esse assunto da energia e da força do pensamento. A gente vive falando disso, mas quando a gente vai trazer para a nossa vivência, a gente tem dificuldade de aplicação. Mas olha o que ele diz a respeito da energia mental. A energia mental, ela é também o fulcro de que se origina a energização das ideias, corporificando-as em formas pensamentos temporárias, mas poderosamente vivificadas, dirigidas e até mesmo materializadas, através de processos de densificação comumente utilizados, bem mais comumente usados do que vulgarmente se presume. Ou seja, a gente sabe que a gente é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, e o pensamento é vida, ele cria formas ao nosso redor. Por isso que a gente vai para a casa espírita tomar passe, dar uma limpada na nossa aura, por causa da densidade do peso dos nossos sentimentos e dos pensamentos que nós mesmos criamos para nós. E esses pensamentos, imaginem atuando no planeta de forma coletiva, criando essas nuvens escuras. Por isso que a energia planetária foi ficando pesada. Então, qual é a mensagem para nós atual? A mensagem para nós é que nós estamos vivendo um tempo em que nós deveremos desenvolver uma consciência coletiva. Então, felizes aqueles que querem trabalhar para o bem, sem outro móvel senão a caridade, ou seja, o desprendimento. Por quê? Todos nós somos um. Ou seja, nós somos todos irmãos interligados e filhos do mesmo Pai. Estamos interligados em rede, né? Numa rede, vamos dizer, espiritual, uma rede psíquica, da qual nós estamos tendo um modelo, por exemplo, que é a internet. Nesse momento, nós estamos utilizando o aparelhinho, o celular, o computador, né? Interligado aqui na internet para a gente se conectar com o mundo.
Mas nós já estamos conectados espiritualmente, só que não percebemos. E a evolução, meus amigos, é a gente desenvolver o potencial espiritual, chegando ao ponto de que muitos seres já são capazes, que estão aqui, ó, e percebem ao longe. Percebe um quadro, lança uma energia mental. Nós estamos dando passe via internet. Estamos também atendendo via internet. Por quê? A nossa capacidade é psíquica. Nós estamos acostumados com essa ligação mental corpo a corpo, que o espírito aproxima de nós para realizar um passe, por exemplo, para falar, para se comunicar. Hoje, nós estamos vivendo esse processo à distância por necessidade do momento, utilizando a internet. Mas vai chegar um tempo que nós vamos atingir, por capacidade espiritual, a comunicação mente a mente. Literalmente, captando o pensamento, vendo, tendo visões à distância. Aquilo que a gente lê no livro dos médiuns e que às vezes a gente não sabe, dupla vista, né? Estados de êxtase. É isso que nós vamos viver no futuro e ele já começou agora. Então, veja bem, é por isso que nós vamos ver que o Covid ele está nos convidando para aprendermos a cuidarmos uns dos outros, para aprendermos a desenvolver essa mente coletiva, ser solidário. E veja bem, a gente sempre aprendeu isso na doutrina espírita, né? Esse desprendimento, esse cuidar um do outro. Isso é lei de Jesus, é lei da vida, é lei de Deus. Então, sendo assim, se hoje eu não cuido de mim, eu não estou cuidando do outro e o planeta não cura. Porque antes a gente pensava só na nossa enfermidade, no nosso problema financeiro, agora o problema é do mundo. Jesus está mandando uma mensagem, meus irmãos, agora vocês estão vivendo literalmente aquilo que vocês produziram com o sentimento e com o pensamento. Então, aqueles que não se decidirem pelo bem, pelo amor, poderão, inclusive agora, dar continuidade ao seu processo evolutivo, se desencarnarem em outros mundos. E certos seres que desencarnarem, sofrendo mudanças, né, de consciência no plano espiritual, podem ter a oportunidade de voltar a reencarnar na Terra. Ou seja, aqueles que despertarem no coração esse sentido do amor, esse sentimento da cooperação coletiva, de desprendimento, porque é nisso que a evolução ataca em nós. A evolução nos chama para despertar essa consciência. Por isso que em São Mateus, né, Jesus deixou para nós: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. O que significa renegar Jesus? Jesus foi o protótipo, o tipo mais evoluído que já pisou na Terra para mostrar o que o Espírito é capaz de realizar. Em todo aquele que trabalhar pelo Espírito, né? Pela vida espiritual que habita em nós, né? Ou seja, pelo Espírito que nós somos, acreditando que nós somos filhos de Deus, com uma capacidade imensa de também nos curarmos e também até de curar o outro, aquele que viver para isso e confiar no que o Cristo divino deixou, também poderá realizar grandes coisas futuramente. Então vejam bem, as moléstias do corpo são moléstias da alma. Então é o momento de nós pensarmos na nossa condição espiritual. E pensar na condição espiritual é pensar na alegria, na paz, na serenidade, né? Nessa conexão, nesse desprendimento de oferecer para a vida algo de nós. Às vezes a gente vive a nossa vidinha dentro de casa e cuida dos afazeres e acha que está tudo certo. Quando o centro espírita estava funcionando, ia lá 1, 2 vezes e estava tudo certo. Tudo só estará certo se nós estivermos bem com a nossa consciência. A doutrina consoladora dos espíritos é um convite constante para a nossa renovação e despertamento. É por isso que Emmanuel colocou em A Caminho da Luz o seguinte trecho: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, cada vez mais nós estamos
sentindo a proximidade da espiritualidade conosco. Espiritualidade tem nos ajudado, senão a gente não estaria aguentando esses momentos. E a nossa parte espiritual tem que se permitir ser ajudada através da nossa renovação, usando a figura do Cristo e do Evangelho e confiando na doutrina renovadora pelo Espiritismo. O Espiritismo, segundo Emmanuel, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando as almas para a nova era. Então vejam bem, o Espiritismo nos dá essa oportunidade. E o Espírito, autor do livro Herdeiros do Novo Mundo, ele fala que esse momento ele tem um significado diferente para cada um, porque existem aqueles que estão reencarnados agora no mundo, mas como aquele aluno que vai à escola só para cumprir um dever, né? É um dever imposto pelos pais. Muitos estão reencarnados porque a espiritualidade empurrou e disse assim: vai, meu amigo, você tem que reencarnar. Então estão por aqui, muitas vezes levando a vida ao léu. Há aqueles que frequentam as aulas, com a indiferença do que são levados pelos dias e meses esperando por férias e decoram os livros. Esses são os alunos que vão para a escola, mas não estão muito aprofundados no seu aprendizado. Então são aqueles que estão reencarnados agora e que não enxergam a vida como uma escola, não enxergam a vida planetária nesse momento como uma vida que nos ensina. Então é aquele aluno relapso, só estuda na hora de fazer uma prova, Somos nós que às vezes só oramos e pedimos a Deus por auxílio quando a coisa tá preta. E existem aqueles que frequentam a escola, que vivem a escola como se fosse o pão de suas vidas, que desfrutam cada ensinamento, que se encantam com as descobertas, se destacam não pelas notas, mas pelo exemplo de devotamento. São aqueles alunos nota 10. Então, quem somos nós? Será que nós aproveitamos o que a doutrina traz para nós e bebemos na fonte viva dos ensinamentos, como aquele aluno que quer aprender e apreender, gravar na alma a voz da espiritualidade? Ou somos nós que vivemos de uma forma maquinal os nossos papéis dentro da casa espírita? Então, quem serão os regenerados? Os regenerados, segundo o Espírito de Hamed, são aqueles que vão poder reencarnar aqui na Terra na condição regenerada, porque já desenvolveram um sentido novo da intuição, da conexão espiritual mais profunda. São aqueles que têm coragem de olhar para si mesmos, desmanchar as máscaras. São aqueles que já despertaram, descortinaram a presença divina dentro de si, porque nós procuramos Deus do lado de fora. Existe um Deus transcendente a tudo, mas nós somos partículas da divindade e Deus está dentro de nós. E a evolução, ela é justamente esse despertar dessa consciência divina em nós, como Cristo a tinha. Por isso que Cristo falava, eu e o Pai somos um. É uma condição consciencial. Então, nós vamos despertando por dimensões espirituais, por consciências que estão gravadas dentro de nós. Esse potencial que nós vamos abrindo com a palavra evolução. Por isso que a pessoa sábia, é aquela que traz uma sabedoria nata. Às vezes nessa encarnação ela nem estudou direito, não foi para a escola, mas essa consciência maior já se manifesta dentro dela. Por isso, meus amigos, esse é um momento importantíssimo para todos nós e que Jesus possa nos abençoar, para a gente se tornar agradecido por tantos ensinamentos e tentar colocar em prática da maneira que nós conseguirmos nesse momento tão doloroso, mas é um momento também de alegria, de aprendizado, de se reinventar. Então, essa é uma nova era com Jesus e a gente tem que se perguntar se a gente quer caminhar com Ele. Então, muita paz em todos os corações, que possamos receber com plenitude e alegria esses ensinamentos da doutrina espírita e nos prepararmos para renovar as nossas energias, cada dia, através da prece, da meditação, da busca pelo passe, às vezes o passe online mesmo, aonde ele puder ser recebido. Um beijo bem grande para todos e muita paz em todos os corações. Beijo!
todos estejam em paz, com os corações cheios de ânimo e da luz de Jesus. Vamos passar para a nossa última parte dos trabalhos. Então vamos acerenando os corações, esquecendo toda a correria, as atribulações, e vamos buscar a imagem maravilhosa do olhar de Jesus, aquele olhar amoroso, e vamos pedir a esse Mestre querido, por mais essa semana que se inicia, não nos esquecendo de agradecer a proteção e o auxílio que tivemos na semana que terminou. Mestre querido, nós te rogamos pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Te rogamos pelos trabalhadores, pelas equipes espirituais e por todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, nesse trabalho de passe à distância, para que todos possam sentir em seus corações o amor de Jesus, o amor do Pai, o amor divino do Criador. Senhor, nós te rogamos pelo nosso planeta Terra, nessa fase difícil de transição planetária. Te rogamos pela humanidade, para que se desenvolvam em todos os corações o amor incondicional, a fraternidade, a cooperação entre os povos e as pessoas. Te pedimos que, se for possível, acalme a natureza, porque são tantas intempéries, Senhor. Que o Senhor ilumine as crianças, os idosos, os detentos, aqueles que estão por aí perambulando pelas ruas, dormindo ao relento, porque não tem um lar, uma família. Que o Senhor ilumine todos os irmãos que estão chegando na pátria espiritual, de retorno, após haverem cumprido com suas missões, com o seu tempo aqui na Terra. E que as famílias que aqui ficaram possam compreender que a verdadeira vida é a vida espiritual e que todos nós um dia nos reencontraremos no amor de Jesus. Vamos rogar a Ti, Senhor, por todos os povos, todos os países, para que possamos aprender a amar incondicionalmente, a amar os nossos inimigos, para que possamos combater em nosso coração tudo que for ódio, inveja, orgulho, vaidade, para que possamos evoluir como seres do bem. Que o Senhor ilumine grandemente aqueles nossos irmãos que já estão cansados da luta, da árdua luta da vida, para que tenham bom ânimo, tenham esperança, tenham fé, para que possam receber a Sua luz, Senhor, a Sua luz que reanima, e que possam ter a fé que transporta montanhas, encontrando a fortaleza para ultrapassarem as dificuldades, os momentos difíceis. Que a Tua paz, que a Tua luz esteja conosco, Mestre, nos nossos lares, junto aos nossos familiares, os entes queridos, para que o Senhor proteja a todos aqueles que amamos, mas também aos nossos inimigos, com o Teu amor e a Tua luz. E que todos nós possamos sempre, sempre recorrer a Ti, Mestre amado, em oração, especialmente naqueles momentos difíceis. Senhor Jesus, traz para toda a humanidade o Teu amor,
a tua paz, para que todos nós possamos ser inundados da tua luz em nossos corações. Nós te rogamos que nesse momento de passe à distância, possamos sentir a tua presença amorosa junto a nós. Te rogamos também a fluidificação da água, a colocação daquilo que necessitamos, para que ao sorvê-la, possamos sentir reanimados diante da vida e das dificuldades. Que o Senhor esteja conosco, Mestre querido, em todos os momentos de nossa vida, como sempre tem estado. E que esteja conosco por toda a eternidade. Que assim seja. Meus irmãos queridos, nunca se esqueçam de recorrer à oração. A oração de gratidão por tudo aquilo que vivemos, por tudo aquilo que usufruímos aqui no planeta. A oração de gratidão pela oportunidade da vida nesse momento de transição planetária. A oportunidade de vivermos junto aos nossos irmãos e desafetos. Para que possamos aprender a amar incondicionalmente. E especialmente que possamos recorrer à oração nos momentos mais difíceis e complicados, porque nosso querido Mestre Jesus sempre está atento aos nossos pedidos e envia para nós os nossos anjos protetores para nos ajudar, nos intuir e nos iluminar. Tenham todos uma boa semana na presença de Jesus, hoje e sempre, que assim seja.